Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e chegamos finalmente ao último dia do do Brasileirão, o sofrimento, né? Do sofrimento nosso de cada dia. Última rodada, o Botafogo enfrenta o Inter lá no Beira-Rio e eu posso dizer que nem o mais otimista torcedor alvinegro está acreditando ainda que venceremos logo mais, né? Lá em Porto Alegre e com isso conquistaremos a vaga no G4. Logo eu vou falar aqui para vocês o que o Botafogo precisa, qual é a matemática para a classificação. Antes disso, eu queria falar sobre o que rolou no Sport TV, né, programa vespertino, Seleção Sport TV, ontem. O Lédio Carmona, né, comentarista, considera que o Botafogo não precisa fazer contratações mirabolantes para 2024. Comenta aí embaixo o que você acha, né? Os dois primeiros nomes que surgiram essa semana foram dos jogadores que tiveram ali uma grande fase, né, um grande momento no Atlético Paranaense, justamente do nosso técnico Thiago Nunes, o goleiro Santos e o meia atacante Nicão. Eu confesso que esses nomes, com todo respeito aos jogadores, não empolgaram, né? Não é o que o Botafogo está imaginando para uma Libertadores, né? Ainda mais depois que o Textor falou que o Botafogo teria uma postura agressiva no mercado, né? Então, eu vejo Nicão e Santos como jogadores, talvez, no máximo, para compor elenco. Ou seja, o Santos não chegaria para assumir a titularidade. Acho que ele é um jogador, hoje, né, pelo menos, abaixo do Lucas Perry. Foi muito mal o Santos no Flamengo, né? Ainda está no Flamengo, mas não deve ficar muito mais tempo lá pela Gávea. E o Nicão é um jogador que já teve seus bons momentos e também fez uma temporada muito abaixo no Cruzeiro. Então esses nomes não empolgam para 2024. Volto a dizer, se eles vierem, claro, a gente vai torcer para que eles voltem a desempenhar, né, bem como na época do Thiago Nunes lá do Furacão, mas não é a prateleira que o torcedor do Botafogo quer ver de reforços, né? Mas enfim, o Lédio Carmona falou o seguinte: o Botafogo tem um bom elenco, tá? Então ele adotou um discurso, o Carmona, de que o Botafogo não deve encarar a renovação para 2024 como terra arrasada, ou seja, mandar um monte de gente embora e trazer um monte de novos jogadores. Por outro lado, o André Rizek, no mesmo programa, discordou, tá? Ele falou o seguinte, aspas para André Rizek, o botafoguense André Rizek, né? O Rizek, todo mundo sabe, ele é corintiano, mas reside aqui no Rio e acabou meio que adotando o Botafogo. Os filhos dele mesmo têm aparecido até com a camisa do Fogão, não, os filhos gêmeos dele, com a jornalista Andréa Sadi. Mas vamos lá, vamos à opinião do... Falando isso, tendo contextualizado, vamos à opinião do Rizek. Acho que vai ter uma Acho que vamos ter uma reformulação mais radical, porque é agonizante ver o time jogando agora, né, nessa fase final do campeonato. Lucas Perry, Adrielson, Di Plácido já vão sair, né? Fato. Segovinha não faz mais sentido. Se sou o Botafogo, reveria Cuesta e Bastos, tá? E aí depois o Rizek deu uma contemporizada ali, passou pano em relação ao meio de campo e o ataque, né, à frente do Botafogo. Acha que aí manteria a maioria dos jogadores, né? Mas buscaria outros nomes para tirar esse ar de derrotado que o Botafogo terminou o ano, opinião do Rizek, né? Então a gente teve ali o Carmona um pouco mais, né, tranquilo, né, sem terra arrasada, e o Rizek, eu tendo a concordar mais com o Rizek, apesar de considerar que o Botafogo, obviamente, não vai se desfazer do seu elenco todo, né, não teria nem como, né, mas eu vou mais na linha do Rizek, que o Botafogo precisa ter contratações de jogadores cascudos para chegar e assumir a titularidade. Como eu ia dizendo, né? Tipo, o goleiro Santos e o Nicão, que foram falados aí nos últimos dias, são jogadores que já tiveram um bom momento na carreira, não vivem um bom momento, então se eles chegassem, seriam jogadores para compor elenco e não para chegar e vestir a camisa titular. Com a saída do Lucas Perry, com a saída do Adrielson, né, que já é certo, própria saída do Di Plácido, né, que o Rizek comentou aqui, que eram jogadores que vinham atuando o campeonato inteiro como titulares, né, principalmente Perry e Adrielson. Então tem que chegar alguém para substituir e
assumir a responsabilidade, né? Chegar para ser titular. Isso é um fato. Não vejo, volto a dizer, não vejo Santos e Nicão chegando para serem titulares, beleza? E essa fala toda do Textor, né, de um Botafogo mais agressivo no mercado, não condiz com esses primeiros nomes, pelo menos aí, que vazaram na imprensa, né? Pessoal, ainda no mesmo programa, o André Rizek trouxe aí uma bomba, né? Aliás, a thumb de hoje, vou logo entrar nesse assunto. O Textor vai para o ataque, está sendo processado pelo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, né? E ele vai dobrar a aposta, quer dizer, em vez de recuar, o Textor vai chegando, tá? Segundo essa informação do André Rizek, que inclusive disse que já teve acesso ao relatório, tá, da Good Game. A Good Game, já expliquei aqui algumas vezes, já prestava serviços ao Textor lá no Lyon e agora foi contratada, né, alguns meses atrás, para analisar o Campeonato Brasileiro, tá? Então, seguindo aqui com as falas do Rizek, esse relatório da Good Game não fala só desse ano, tá? Fala do ano passado também. O Textor entende que é um relatório robusto, tá? Quer dizer, tem muitos argumentos ali, apontando muitos erros de arbitragem e acredita que há manipulação de resultados. Isso é muito sério, né? Segundo esse mesmo relatório, conforme disse o André Rizek, muitos erros estranhos, tá? Muitos resultados estranhos e esses resultados estranhos favorecendo o Palmeiras, beleza? O Textor, então, segundo o Rizek, vai até o fim, vai pagar para ver, como ele falou no início, né? Vai dobrar a aposta, inclusive podendo entrar na justiça comum, tá? Isso é uma coisa que o Botafogo tem que tomar muito cuidado, porque, como a gente sabe, a própria FIFA não vê com bons olhos quando os clubes buscam a justiça comum. Inclusive, normalmente há punições aos clubes que fazem isso. Então, que o Textor esteja aí bem, né, enfim, orientado, né, para não fazer uma besteira, não piorar o que já está ruim, né? Eu acho que é um sentimento de todo botafoguense de que o Textor, naturalmente, é um cara muito vivido, muito experiente, e que ele não faça algo sem ter provas, né, reais, cabais, né, de que houve manipulação, de que há uma tendência, né? Porque uma coisa, erro em futebol existe no mundo inteiro, né? Agora, se ele mostra provas concretas de que há algo suspeito, aí já é outra história, né? Se esse relatório não for contundente em relação a isso, é preferível que ele recue, né, e a gente só lamente tudo que aconteceu esse ano. Então, eu acho que é muito nítido na cabeça do torcedor essa opinião. Segundo o próprio André Rizek, ele teve acesso ao relatório e considera que muitos dos pontos que são mostrados como erros de arbitragem, a equipe do Sport TV não viu dessa forma, tá? Não estou dizendo que a equipe do Sport TV esteja certa, né? Mas, segundo o Rizek, né, esse spoiler aí que ele deu, nem todos esses erros aí listados pela Good Game seriam assim tão nítidos, tão claros. Então tem que ver, vale a pena ou não vai dar em nada isso? Ou só vai prejudicar ainda mais o Botafogo perante a CBF? Fica claro também que o Textor está agora jogando um jogo, ele se aproximou, comentei isso aqui recentemente, do presidente da FERJ, né, aqui do Rio, que seria talvez o substituto natural do Edinaldo, né? Então pode ser simplesmente uma estratégia aí do Textor em relação à CBF. Fato é que o Botafogo precisa, sim, se impor. Foram muitos anos, décadas, eu diria, do Botafogo não sendo respeitado dentro da entidade maior do futebol brasileiro, né? Eu até tendo a concordar, por exemplo, com o Pedro Depp, do setor visitante, de que talvez não haja um esquema formalizado, algo do tipo, né? A gente sempre, né, tenta imaginar que não exista mais esse tipo de corrupção, mas que existe uma força da Federação Paulista dentro da CBF é inegável. Por consequência, uma força do próprio Palmeiras, né, poderoso Palmeiras, dentro da CBF é inegável, né? E até o Depp comentou uma coisa curiosa, interessante, né?
A gente teve o nosso jogo com o Palmeiras, a expulsão bizarra do Adrielson, né? Todo mundo que entende um mínimo de futebol sabe que aquele lance não era para expulsão, era no máximo um cartão amarelo. Tanto é que no campo ali o juiz nem amarelo tinha dado. Então, se ele fosse rever alguma coisa, seria para dar um amarelo, né? Então ele passou de não dar nada, simplesmente dar só a falta, para expulsão. Então foi um VAR desastrado, né? Que o próprio STJD recentemente reconheceu esse erro. E favoreceu, né? A gente pode dizer que não só favoreceu o Palmeiras, como praticamente mudou o resultado de um campeonato ali, naquela expulsão. Claro que depois teve o pênalti para o Tiquinho, né? Houve, né? A gente não está passando pano para os erros dos jogadores do Botafogo, né? Erros técnicos, erros causados pelo psicológico abalado, né? Isso é uma coisa, outra coisa, mas que foi pontual o erro da expulsão do Adrielson, isso foi, né? E aí no jogo seguinte o Depp lembrou que quem foi prejudicado foi o Palmeiras na expulsão do Gomes contra o Flamengo, né? E aí ele falou, tem uma hierarquia ali, né? De força, né? Como é que ele chama? De boa vontade, né? A arbitragem tem uma boa vontade maior para o Flamengo do que em relação ao Palmeiras e tem uma boa vontade maior em relação ao Palmeiras diante do Botafogo, né? Então tem essa níveis, né, dessa hierarquia aí de boa vontade e má vontade. Comenta aí embaixo se você concorda com essa fala, né? Enfim, pessoal, o GE trouxe uma matéria ontem, tá? Assinada pelo Serginho Santana, pela Jéssica Maldonado, pelo Giba Pérez, enfim, aquela galera que é setorista do Botafogo, falando sobre a famosa panelinha dentro do Botafogo, né? Dizendo que o Rafael teria até liderado o grupo de jogadores no episódio da saída do Bruno Lage. Aliás, o Rafael ontem mesmo foi ao seu Instagram, nos stories lá, e negou isso, disse que não liderou movimento nenhum, mas enfim, a matéria do GE traz essas informações. Fala também que não caiu bem dentro do grupo as declarações recentes do Diego Costa, né, pós-jogo com o Cruzeiro, né, falando que rolou uma soberba, que faltou humildade aos jogadores, né. Eu acho que nem é uma fala assim tão forte assim essa do Diego Costa. Agora é óbvio que ele tenta ali meio que tirar o corpo fora, né, da culpa, né, digamos assim, dos jogadores, né. Ele meio que aponta o dedo e é óbvio que não é bem recebido pelo restante do grupo, mas eu até não tiro a razão dele, né? Acho que pode ter acontecido isso sim, né? Estamos de fora, né? Estamos sem acesso praticamente ao que rola nos treinos, então a gente tem que obter essas informações, né, através de algumas situações, né? Outro detalhe interessante dessa matéria do GE é que ele fala que os jogadores, depois que colocam o Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio era como se fosse meio que um marionete ali, né? Um fantoche da panela, né? E que os próprios jogadores não davam muito ouvido, tá? Ignoravam muitas vezes as ordens do Lúcio Flávio, beleza? E o próprio Lúcio Flávio teve a chance de responder isso rapidamente, porque ontem ele foi o convidado do Charla, do Bruno Cantarelli, do Betão, né? Eu assisti praticamente inteiro, quando eu vi que estava passando, eu comecei a assistir. Confesso que em alguns momentos eu até cochilei, porque o Lúcio Flávio, nada contra a pessoa dele, né? Enfim, acho até que ele teve o mérito de dar as caras ali no programa, né? No podcast, mas ele tem uma fala assim que dá sono, né? Então eu até dei uma cochilada em alguns momentos, mas tentei acompanhar todo o roteiro, né, que ele contou no Charla, desde a época do Castro, como é que era, aí a chegada também do Caçapa, quando ele foi importante junto com o Caçapa, a saída do Caçapa, a chegada do Bruno Lage, né, que ele acabou sendo prestigiado, né, o Lúcio Flávio, integrando também ali o banco do Bruno Lage, diferente do que era com o Castro, e aí ele vem depois contando, né, o primeiro jogo dele à frente do Botafogo, o clássico com o Fluminense, em seguida o jogo com o América Mineiro, né, depois o jogo do apagão, enfim.
é um podcast interessante, apesar de que, obviamente, ele tira o corpo fora, né? O Lúcio Flávio, ele se coloca ali como vítima, né? Inclusive, ele tem algumas falas assim, tipo, o tempo provou que eu não era o culpado, né? Então, jogou a culpa para quem, né? Para os jogadores, né? Ele, basicamente, o Lúcio Flávio, ele atribui esse jogo do apagão como fundamental, né? Na queda de rendimento do time. Ele fala que até ali meio que nos bastidores, vocês lembram que ficou ali nos vestiários, né? Jogadores do Botafogo, uma resenha ali com os jogadores do Atlético Paranaense, e que os jogadores do Atlético Paranaense estavam com medo de continuar o jogo, segundo o Lúcio Flávio, e queriam que, não, o jogo não pode continuar hoje, tem que ser outra hora, porque vocês vão ganhar da gente, né? Então, segundo o Lúcio Flávio, isso aconteceu. E, de um modo geral, o Lúcio Flávio, tentando explicar essa derrocada, né, do Botafogo, atribuiu justamente a esse episódio do apagão e também disse que o time deixou de fazer faltas táticas nos momentos que precisava ter feito isso, provavelmente contra Palmeiras e Grêmio, principalmente, né? Mas ele era o líder, né? Ele era o técnico, então ele tinha que ter mandado os jogadores fazerem as faltas, né? Segundo o Lúcio Flávio, o Botafogo foi superior aos seus adversários o tempo todo em que ele esteve à frente da equipe, né? Eu discordo, acho que, por exemplo, o jogo com o Vasco, o Botafogo não jogou bem, o Vasco foi melhor. Na cabeça do Lúcio Flávio, o Botafogo jogou melhor que o Vasco, enfim. De qualquer maneira, ele tentou ali se defender no Charla e só completando aí também, ele negou que haja uma panela, né? Pode até não existir a panela, né? Mas assim, que existe ali também, existia, né, uma hierarquia no grupo, que ele até comenta, eu barrei o Marçal, barrei o Eduardo, mas fui conversar com eles para explicar que eu precisava deles mais inteiros para o jogo lá de Bragança Paulista e tal. Então, assim, sempre muito melindrado, né, com esses jogadores que eram, né, os medalhões da equipe. O próprio Marçal, a gente acompanhou durante a temporada, que fazia um péssimo campeonato e ninguém tinha peito de chegar e botar o Hugo, né? O Hugo, que não é brilhante, mas estava em melhor fase do que o Marçal, né? Minha opinião. Então, acho que, assim, querendo ou não, quem passou ali pelo Botafogo tinha esse receio de barrar esses jogadores, né? Como ele citou também o próprio Eduardo, né? Que se teve um grande primeiro turno, caiu demais no segundo. Então, acho que faltou peito, não só para o Lúcio Flávio, acho que o próprio Bruno Lage também, de barrar esses jogadores em algumas situações. Vamos lá, pessoal. Querendo ou não, tem rodada hoje, né? A última rodada, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. E dá até uma tristeza a gente lembrar que um dos melhores jogos do campeonato, com o Bruno Lage, hein? Com o Bruno Lage, foi justamente o Botafogo e Inter, né? No Nilton Santos, uma das melhores atuações do Botafogo, né? O Botafogo, quem não lembra, terminou o primeiro tempo perdendo de 1-0, mas jogando bem, e depois fez 3 gols, voou no segundo tempo e virou a partida para 3-1. Então a gente tem esse jogo lá no Beira-Rio, nosso jogo, né? O Botafogo precisa vencer, nenhum outro resultado interessa para o Botafogo, tá? E vamos ficar de olho no Fluminense e Grêmio, o clássico tricolor, no Maracanã, São Paulo e Flamengo no Morumbi e Bahia e Atlético Mineiro lá em Salvador, tá? Na Arena Fonte Nova. A conta é muito simples, para o Botafogo só interessa a vitória e ainda torcer para o tropeço ou de Grêmio, ou de Flamengo, ou de Atlético Mineiro, né? Certamente o mais difícil aí disso acontecer é a vitória do Botafogo. Há algumas pessoas achando, não, o Inter pode amolecer porque vai querer que o Grêmio fique de fora do G4. Pode até ser, mas o próprio Fogão Net, né, trouxe a informação de que a premiação do Campeonato Brasileiro pode ser um motivacional para o Inter. O Inter que já está classificado para a Sul-Americana, então teoricamente entraria sem nenhum grande objetivo, mas olha só a situação. O Inter tem 52 pontos, então não está decidido ali, 9º, 10º, 11º,
ele está numa briga danada com o Fortaleza, que tem 51 pontos, e com o próprio São Paulo, que tem 50, tá? E existe um abismo ali, uma diferença de premiação entre o 9º e o 11º colocado. Se o Inter vence o Botafogo e termina em 9º lugar, ele vai faturar 28,6 milhões de reais. Se terminar em 11º, fatura 20,5 milhões, quer dizer, praticamente 8 milhões de reais, né? E aí até a matéria do Fogão Net, que para a gente entender o que são 8 milhões de reais, o Inter pagou no goleiro Sérgio Rocher, aliás, bom goleiro, que era do Nacional do Uruguai, pagou o Nacional do Uruguai 7,6 milhões de reais. Então, assim, com essa diferença de prêmio, dá para comprar um outro Rocher, né? Então, acredito que isso será um motivacional. Também não acredito que o Inter vá amolecer muito, a menos que tenha uma situação ali muito pontual do Grêmio estar perdendo seu jogo para o Fluminense, né? E aí tiver ali, digamos, no intervalo um 0-0 entre Botafogo e Inter, aí pode até ser que o Inter não entre com tanta vontade, mas eu acho que essa premiação em grana aí não vai deixar que o Inter amoleça o jogo, né? E também, essa altura do campeonato, acho que mesmo que o Botafogo pegue um Inter desinteressado, o Botafogo, infelizmente, dói falar isso, né? Não terá forças para ganhar lá no Beira-Rio. Tomara que eu esteja enganado e que chegue aqui amanhã comemorando a vaga no G4, beleza? Em relação ao título, Palmeiras está com as duas mãos e mais um pé na taça. O saldo de gols em relação ao Flamengo, disparado. O Atlético Mineiro, as únicas chances seria que o Palmeiras perdesse para o Cruzeiro no Mineirão, digamos, por 2-0, né? Mas o Cruzeiro também já não quer mais nada no campeonato, já está garantido. E o Galo vencesse do Bahia, que está desesperado contra o rebaixamento, disparasse aí uma goleada de 6-0. Acho que a conta seria mais ou menos essa, né? Para tirar aí 8 gols de saldo, né? O pessoal também me perguntou, mas Carlos, se o Botafogo empatar com o Inter e o Grêmio perder, adianta? Não adianta, porque o Botafogo perderia no critério de número de vitórias. Por incrível que pareça, o Botafogo, que tinha um número sensacional de vitórias depois do primeiro turno, hoje foi ultrapassado por toda essa galera aí da frente. É bizarro. Pessoal, o jogo hoje, 9h30, até pelo ter ficado aí totalmente em terceiro plano, né? Era para ser o jogo aí da gente receber a taça e dar a volta olímpica, mas virou um jogo sem interesses maiores, vai ser transmitido só pelo Premier, narração do Jader Rocha, comentário do Pedro Moreno, tá? E o time que o Thiago Nunes deve mandar a campo: Lucas Perry, Felipe Sampaio, Cuesta e Danilo Barbosa, Tietê, Marlon Freitas, Eduardo e o Hugo, né? Aí seria Tietê numa lateral, o Hugo na outra, na esquerda. Júnior Santos, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Deve ser a equipe do Thiago Nunes, tentando a sua primeira vitória em 5 jogos e tentando também quebrar já esse jejum, que já chegou a 10 jogos sem vitória. Vamos ver. Botafoguense só quer que esse ano acabe logo. Óbvio que seria muito bom chegar no G4, mas é triste a gente olhar para trás, olhar um mês atrás, 2 meses atrás, que nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginava que não só o título estaria ameaçado, como a própria vaga no G4. Galera, se você acompanhou até aqui, porque você curtiu, né, esse conteúdo, estamos sofridos, estamos ainda naquela depressão, né, tá todo mundo para baixo, mas a vida segue, né? Então, que esse último jogo aí seja jogado, né, com o mínimo de dignidade pelo Botafogo, que a gente faça a nossa parte, que é ganhar do Inter. Depois o resto já não depende mais da gente. Se Grêmio, Flamengo ou Galo terão tropeços, já não dá para dizer, né? Mas que a gente, acho que seria um mínimo nessa despedida do PR. Adrielson já se despediu, né? Que o Botafogo honrasse essa camisa, porque é um final de campeonato muito melancólico, muito triste para todos nós, né? Na parte de baixo da tabela, Vasco ainda briga com Bahia e Santos, né, para ver quem vai ser o quarto rebaixado, né? Já temos Goiás, América Mineiro e Curitiba. Mas isso aí não é problema nosso, beleza, pessoal? Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal.
Vamos ver, amanhã eu tô de volta.